Queridos irmãos, uma palavra abençoada para todos os obreiros da casa do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver com sua Bíblia próximo a você, eu gostaria que você acompanhasse os versículos bíblicos que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com os servos do nosso Deus. Sei que a batalha para a vida dos servos do Senhor, daqueles que vivem engajados, na realização da obra do Senhor, levando a palavra de Deus no evangelismo, nos trabalhos de missões e também nos cultos à noite, nas congregações, tanto os dirigentes das congregações como os obreiros, os pregadores, os cantores, que estão dedicados na obra do Senhor. Eu queria, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar compartilhando com os obreiros do nosso Senhor Jesus Cristo. Os obreiros iniciantes, que aí estão começando o seu ministério, seja auxiliar, diáconos, presbíteros, evangelistas, aqueles que estão iniciando no seu santo ministério. E aqueles que já estão há algum tempo, essa palavra também é para você, tá bom? Olha só, 1 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo de número 1, nos diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém? Então, este versículo, ele é muito interessante. Primeiro porque o apóstolo Paulo está orientando na carta de Timóteo para que o desejo pelo episcopado, esse desejo que arde na sua alma, que arde no seu coração, em fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, você sente o desejo, o chamado de Deus para o santo ministério. Se isso arde dentro de você, meu irmão, em Cristo Jesus, obreiro do Senhor Jesus, seja auxiliar, diácono, presbítero, o conselho que eu passo para você nesta tarde é que você não pare, continue nesse fervor do Espírito, nesta garra benevolente da parte do Senhor, que o nosso Deus colocou sobre o seu coração, de estar sempre levando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, evangelizando, nos cultos ao ar livre, louvado seja o nome do Senhor, levando a palavra de Deus ao coração de todas as pessoas que devem ser alcançadas com a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Você, meu irmão, está no caminho certo, tá? O conselho também que eu posso passar para você, que é auxiliar e diácono, e também presbítero, que está iniciando no seu ministério, vai devagar, vai com calma, vai com tranquilidade, vai debaixo da bênção do Senhor, tá certo? Por quê? Porque sentir o desejo pelo ministério é algo maravilhoso, é bom demais, mas no decorrer da trajetória, no decorrer da caminhada, você vai sentir o peso da responsabilidade. E quando você começar a sentir o peso da responsabilidade do cargo que você está exercendo na casa do Senhor, que é auxiliar, que é diácono, que é presbítero, você vai passar a entender o que eu estou te falando. Quando você sentir este peso da responsabilidade sobre você. Primeiro porque quando você passar a sentir o peso da responsabilidade, você vai sentir que acima de você tem uma liderança maior. E
para você crescer dentro do ministério, você precisa estar em harmonia com esta liderança. Você precisa acompanhar a liturgia, a forma, a maneira deste líder ou daquele líder trabalhar. Porque se nós não conseguimos acompanhar os passos, a forma, a maneira da liderança trabalhar, você vai sentir o peso da responsabilidade e também vai sentir a cobrança do peso por esta responsabilidade que você recebeu. Porque quando você recebe o cargo de auxiliar, você recebe o cargo de diácono e você recebe o cargo de presbítero, você, meu irmão, eu, nós, qualquer um que sente o desejo pelo santo ministério, você precisa estar ciente e consciente que você será cobrado de alguma maneira ou de alguma forma. Você será cobrado. Então, quando você passar a sentir este peso da responsabilidade, é aonde você vai começar a perceber se você tem realmente o chamado de Deus para estar na posição que você está. Porque primeiro, para ser auxiliar, diácono e presbítero, você precisa ter costas largas, ou seja, para aguentar, suportar, certo? As coisas que virão acontecer. As coisas que virão acontecer, as repreensões, certo? Os conselhos, as palavras duras, muitas das vezes. No ministério, tudo isso acontece. E você precisa ter estrutura psicológica e também emocional para você suportar. Porque é necessário que você tenha essa estrutura emocional. Porque se você não tiver esta estrutura emocional ou psicológica para estar dentro do santo ministério, você não vai conseguir, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Por quê? Porque você vai receber na sua mente frustrações, certo? Então, se você não tiver estrutura emocional para lidar com as coisas que virão acontecer no seu santo ministério, duas coisas podem acontecer. Você pode parar na caminhada, estagnar, e você pode até desanimar na sua fé. Então, tome muito cuidado com isso. Por isso que eu estou aconselhando a você, obreiro, ir devagar. Vai devagar, cresça aos poucos, que Deus ele vai honrar o teu ministério, ele vai honrar a tua chamada ministerial, tá bom? Outra coisa interessante que eu vejo aqui na carta de Timóteo no versículos, deixa eu ver aqui, versículo de número 6 do capítulo de número 3 ainda, o apóstolo Paulo diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É importante, preste bem atenção aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que é criado com as palavras da fé e da boa doutrina, certo? A boa doutrina, ela fortalece. Uma doutrina bem aplicada na vida de um obreiro, ele vai ter sucesso no seu ministério. Ele terá capacidade de realizar coisas extraordinárias na obra do Senhor, porque ele está recebendo um alimento saudável, um alimento doutrinário
saudável. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nós estamos precisando de líderes que realmente traga aos púlpitos das nossas igrejas uma doutrina sadia, uma doutrina que verdadeiramente faça com que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os obreiros no seu modo geral, eles possam ter uma mente doutrinária saudável. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo continua dizendo ainda nesta mesma carta, ele diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Você é auxiliar, você é diácono, é presbítero, é evangelista. Você precisa se dedicar ao ensino da palavra de Deus. Você precisa tirar tempo para estudar a palavra de Deus. Você precisa tirar tempo para meditar na palavra de Deus. Irmão José Santos, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque se você exerce uma função ministerial na igreja, a qualquer momento você vai ser utilizado na obra. A qualquer momento você pode ser um dirigente de uma congregação. E para você ser um dirigente de uma congregação, você precisa estar adquirindo conhecimento da palavra. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, meu irmão, se dedique à leitura bíblica, se dedique em nome do Senhor Jesus Cristo, em buscar conhecimento das Escrituras, conhecimento da palavra de Deus, para que no púlpito da igreja, quando você estiver dirigindo uma congregação, você realmente traga um alimento saudável para aquela congregação, para aqueles membros daquela congregação. Quando você traz um alimento saudável, o seu ministério será um ministério saudável. Você vai crescer saudável dentro do ministério. E a igreja que vai te acompanhar, ela também será uma igreja saudável, porque está recebendo um alimento doutrinário saudável por você. Por quê? Porque você está se dedicando ao ensino da palavra. Você está se dedicando ao ensino das Escrituras. E isso te fará, aleluia, um bem maior. Isso te fará um bem maior. Louvado seja o nome do Senhor. O teu ministério será um ministério bem sucedido. Auxiliares, diáconos e presbíteros que não se dedicam à leitura bíblica, que não se dedicam ao ensino da palavra de Deus, se assumir uma responsabilidade desta, de estar na frente de uma congregação, vai sofrer ele e vai sofrer a congregação. Por quê? Porque ele não está se alimentando da palavra de Deus. Ou seja, ele não está estudando as Escrituras. Ele precisa estudar. Se está exercendo uma função, se está exercendo um cargo ministerial na casa do Senhor, é necessário que ele esteja dedicado à leitura bíblica, esteja dedicado ao ensino da palavra. Exemplo, se o obreiro não estiver dedicado ao ensino da palavra, como é que ele vai ensinar, por exemplo, sobre batismo nas águas? Como é que ele vai ensinar na congregação o batismo no Espírito Santo? Como é que ele vai explicar sobre salvação? Como é que ele vai explicar sobre libertação? Se ele não tem conteúdo, se ele não tem argumentos, se ele não tem conhecimento bíblicos e teológicos para estar ensinando aquela congregação. Então, meu irmão, está exercendo a função ministerial, saiba que você já está sentindo o peso da responsabilidade. Ser auxiliar não é apenas um título. Ser auxiliar, ou um diácono, ou um presbítero, ou um evangelista, ou um pastor, é um chamado de Deus. É um chamado de Deus para a vida do homem que serve ao Senhor. Então, para você ter a confirmação de que você foi chamado por Deus para estar liderando, você precisa estar dedicado ao ensino salutar das Escrituras Sagradas.
O apóstolo Paulo continua dizendo: não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição nas mãos do presbitério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você recebeu o dom de ensino, um dom de instrução, o dom do conhecimento, meu irmão, utilize essa ferramenta que o Senhor Deus colocou sobre suas mãos, em nome de Jesus. Mas ainda nós temos aqui uma outra palavra, louvado seja o nome do Senhor, que nos direciona ainda mais a buscar o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda dando conselho aqui para os obreiros, principalmente aqueles que estão na frente de congregações, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o apóstolo Pedro, ele relata em uma de suas cartas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Achei. Ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O versículo de número 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha o conselho maravilhoso do apóstolo Paulo. Irmãos, no decorrer do trajeto ministerial, algumas tentações podem acontecer. E, principalmente quem é dirigente, ele precisa ter alguns cuidados ao estar à frente de uma congregação. O apóstolo Paulo dá aqui algumas orientações. Esta é uma receita abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 2 ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Sabe o que significa isso? O apóstolo Paulo está dizendo que você deve conhecer as ovelhas que você está administrando. Ou seja, as ovelhas que estão à sua responsabilidade naquela congregação, você tem que ter um cuidado com elas. O cuidado com elas. Esse cuidado, ele deve ser um cuidado amoroso, um cuidado também de paciência, porque existe aquela ovelha que é obediente, mas também existe aquela ovelha que é um pouco desobediente. Mas você precisa ter paciência para lidar com cada situação que ocorrer ali entre o rebanho, entre os congregados ali na congregação. Porque se você não tiver esta paciência, muitas coisas negativas dentro do seu ministério pode ocorrer, pode acontecer. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Aí ele vai e dá um reforço. Não por força, certo? Não por força. Irmão, você tem que servir ali a congregação. O dirigente da congregação, ele é um servo. Ele está ali para servir a congregação. Ele está para servir. Ele não está ali para ser servido. Ele está ali para servir a congregação. Então, quando ele aprende a servir a congregação, o ministério dele vai bem.
porque as ovelhas vai o ver como exemplo. E vendo ele como exemplo, eles também, na congregação, terão o mesmo procedimento, terão o mesmo comportamento daquele seu líder, porque aprendeu a servir. Quando o líder sabe servir, a congregação automaticamente aprende também a servir uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ainda continua dizendo: não por força, mas voluntariamente. Voluntariamente. Sirva a congregação voluntariamente, pensando na recompensa que Deus vai te dar. Pensando na recompensa que o Senhor lhe dará naquele grande dia, irmão. Porque saiba de uma coisa: estar à frente de uma congregação é espinhoso. Estar à frente de uma congregação é para quem realmente tem chamado e amor pela obra de Deus. Faça pensando na recompensa que Deus vai estar te dando. Nem por torpe ganância financeiro. Cuidado, essa é uma tentação grande, que muitas das vezes engana as nossas mentes. A ganância, ela vai atrapalhar o teu chamado ministerial. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. De ânimo pronto. Sabe? Sirva a obra do Senhor com alegria. A tristeza pode durar um dia, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Vai ter dias difíceis para o teu chamado ministerial, irmão? Vai ter dias turbulentos. Vai ter dias que você vai dizer assim: rapaz, eu não vou mais estar na frente de trabalho de igreja, mas não. Mas tu lembra do teu chamado, tu lembra quem foi que te chamou. E quando tu lembra disso, tu volta atrás. Por quê? Porque tu sabe que tu estás fazendo a obra não é para os homens nesta terra. Você está fazendo a obra de Deus para Deus. Deus é quem vai lhe recompensar por tudo que você está fazendo na obra dele. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Lembrando que nós, obreiros da casa do Senhor, os obreiros no modo geral, todos, incluindo todos, quando o apóstolo Paulo fala aqui, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Bote isso na sua mente, coloque isso na sua mente. A obra não é nossa, a obra é de Deus. E a obra sendo de Deus, nós não temos domínio sobre ela. Quem domina a obra de Deus é o próprio Deus. Agora, como mordomos que fomos chamados, escolhidos e separados, nós temos que ter zelo, cuidado com a obra do Senhor, mas não com autoritarismo. Há uma diferença entre o líder e o líder autoritário. O líder, ele sabe liderar, ele sabe delegar, ele sabe colocar as pessoas naquilo que elas vão se encaixar bem para fazer a obra. E o líder autoritário é aquele que apenas manda fazer, mas não dá as direções, as coordenadas, não dá a instrução necessária para que os liderados eles possam fazer a obra do Senhor com excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para se fazer uma obra com excelência, para me encerrar,
esta mensagem, para ser feita uma obra com excelência, o líder, os pastores, os dirigentes de congregação que têm os seus obreiros, eles precisam trabalhar dentro dessa linha de pensamento. Porque quando trabalha-se dentro desta linha de pensamento, o ministério será bem sucedido, os obreiros serão bem sucedidos, os dirigentes das congregações serão bem sucedidos, os pastores, no modo geral, também serão bem sucedidos em seus ministérios. Então fica aí este conselho bíblico da parte do Senhor, dado pelo apóstolo Paulo para nós no século 21. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Amém, graças a Deus. Só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que foi feito nesta tarde. Quero aqui mandar a paz do Senhor e um abraço especial a todos os queridos amados ouvintes e participantes do Evangelho. É o nosso amigo Almir Soares, o irmão Otacílio Jucinei, lá da Lagoa do Feijão, né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, irmão Arnaldo Ambrósio. Que Deus continue derramando bênção sem medida sobre cada um de vocês. Só tenho a agradecer por esta rica e maravilhosa audição. Vamos com mais um louvor e em seguida estaremos encerrando o programa Cristo Vive. Você que está de outro lado, continua ligadinho, porque o nosso Deus tem uma grande coisa, uma grande palavra para a tua vida. Aprendi que a vida não é fácil. Glória a Deus. Eu ofereço esse louvor também para o nosso querido irmão Lenilson, né? Que está nos acompanhando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassar, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos vão pra onde? Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogar na solidão. Pelo meu. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Aleluia, Jesus. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Luciano entra com a oração agora, depois disso. Com amigo ou sem amigo, eu Depois sempre desse louvor, sai do vou coração. lutar. Também. Na certeza que está comigo, grande Deus, Jeová. Eu Oração. vencerei. Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha Vai cair. eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir então. Eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei.
Senhor, meu Deus, meu Pai, graças a Deus te dou, Senhor, por esse rico programa que teve, Senhor. Chegou em teus nossos corações, Senhor, nas suas casas, Senhor. Meu Pai, abençoa cada um daqueles que estão aqui, Senhor, presentes, Senhor. Abençoa cada um, Senhor Jesus Cristo, logo mais, Senhor, ali naquele evangelismo, Senhor. E o Senhor venha, Senhor, à frente, Senhor, de todo o trabalho do Senhor, e eu digo amém. Amém, graças a Deus. Quero aqui também mandar a paz do Senhor para o pastor Heriberto, ali de Parnamirim. Que Deus te abençoe, meu irmão. E Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Grande Deus, Jeová, eu vencerei. Quando vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, Meu fiel amigo. eu sei que vencerei. Domingo mais de novo. Amém. Dias da muralha vai cair. Está falando que eu estou querendo. Vai ser você que possa tocar. Eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas E chorei. O troféu da vitória eu receberei. o troféu da vitória eu receberei. Estamos apresentando o programa Cristo Vive. Acabamos de apresentar o programa Cristo Vive. Na apresentação do irmão Pequeno e diácono João Maria.